Queridos, a paz do Senhor. Nós vamos agora, meus queridos, trazer o quarto vídeo, a sequência do estudo do livro de Apocalipse. Nós agora, meus queridos, iremos entrar numa fase muito difícil, porque daqui desse capítulo 13 para frente, meus queridos, é difícil. Se alguém disser que sabe tudo, que entende tudo de Apocalipse, que nem eu falei, ou ele é louco, ou então é muito corajoso. Porque, na verdade, meus queridos, é muito difícil daqui para frente, do capítulo 13. Mas eu vou falar alguma coisa, que eu entendo, do meu ponto de vista, eu vou falar, tá bom, meus queridos? E cada um de vocês que tiver o ponto de vista de vocês também, a gente confronta um com o outro, quem sabe, a gente chegue a um denominador comum. Tudo bem, vamos começar. Olha só, meus queridos, capítulo 13 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora veja bem, meus queridos, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim, E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, olha bem, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Aqui está falando de Satanás. Agora no capítulo 13 diz assim, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Não era mais sobre a cabeça, é diferente. Então, meus queridos, eu acho que daqui para frente é assim, vamos dizer, uma coisa que ainda está oculto, tá, meus queridos? Que a igreja já foi levada por Jesus, as testemunhas já vieram, tá, aqui neste mundo, já pregaram lá para Israel, em Jerusalém. Então, isso aqui é uma coisa, meus queridos, daqui para frente, que é um pouco nebuloso para nós. Mas vamos comentar alguma coisa sobre este capítulo 13. Queridos, diz assim o versículo 12 em diante: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, ou seja, o diabo, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, ou seja, adoraram o diabo, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, ou seja, o anticristo, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha bem, meus queridos, as 2 testemunhas que Deus mandou aqui na terra profetizaram durante 3 anos e meio. E quando essa besta, esse homem aqui apareceu, que ele subiu ao poder, ele mandou, ou ele mesmo, claro, matou aquelas 2 testemunhas que Deus tinha mandado. E nós sabemos, que depois de 3 dias e meio, Deus chamou eles, ressuscitaram e foi aos céus. Tudo bem. Vamos ver, então, o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É aquilo que eu falei. Ele fez guerra contra aquelas 2 testemunhas, tá? E venceu, ou seja, matou eles, Eles tinham poder para tudo, tinha poder para fazer chover, tinha poder para tornar as águas em sangue, tinha poder para tudo. Mas aí o que aconteceu? Quando essa besta que apareceu, atacou eles, e essa besta matou eles. Mas por quê? Por permissão de Deus, Porque senão ele não teria esse poder. Então o versículo 7 diz assim, E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação.
e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Queridos, tudo que nós podemos entender aqui nesse capítulo 13 é que vai surgir um homem, tá, que vai receber todo o poder do diabo, ou seja, ele vai ser incorporado por Satanás, tá, e vai trazer grande poderio sobre a humanidade na face desta terra. Isso aí é o que nós entendemos. Quanto ao mar, meus queridos, fica um negócio meio difícil da gente entender. Mas o que dá para entender é isso, que vai surgir um homem com todo o poder incorporado pelo demônio e vai fazer e acontecer que nem está escrito aqui, né? Bom, tudo bem, vamos lá para o versículo 12 então. E exerce, o versículo 11 diz assim: a besta que subiu da terra. Agora não é a besta que surgiu do mar, tá? Não é a besta que vai comandar o grande mandatário, não. Agora é a besta que subiu da terra, que tudo faz crer seja um falso profeta, que vai se aliar a este homem endemoniado, tá? Para fazer todas as suas maldades aqui na face desta terra. Vamos ver então o que está escrito no versículo 11. E vi subir da terra uma besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um de cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, esta besta, né, que vai ser encarnada pelo diabo, ele vai receber uma ferida mortal, meus queridos. E isso aí, eu queria comentar isso aí, meus queridos, mas não dá para comentar, porque o vídeo é pouco, e além disso, isso que eu vou falar, eu não posso falar agora, só no fim, tá? Adora a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. 13. E faz grandes sinais, isto é, o falso profeta, né? De maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, do homem endemoniado, né? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta, meus queridos, que vai falar, deve ser um telão, entendeu? Telas que vai aparecer a imagem da besta e a voz que vai falar, né? Como se fosse a imagem falando, mas eu creio que seja assim, a imagem na televisão, que todo mundo vai ter televisão, a imagem ali na televisão, a pessoa olhando e eles lá, a besta lá, né, no trono dele falando, e todo mundo vai ter que se curvar diante dele. Inclusive eu queria falar nesse negócio desse G5 aí, G6, essas coisas, mas não vou poder falar agora, tá bom, meus filhos? Vamos lá para o versículo 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na sua mão direita ou na testa. Queridos, fora de cogitação esse negócio de chip. Chip, meus queridos, foi inventado, uma boa invenção. Quem está usando muito ele deve ser esses ricaços. Vocês já estão vendo agora esses ricaços sendo sequestrados e coisa? Tem vendo isso? Não estão, né? Por causa de quê? Por causa do chip. Eles estão chipados. Então, onde eles vão, meus queridos, eles vão acompanhados por satélite, entendeu? Então, por isso é que não está dando esse negócio mais de sequestrar a pessoa para botar em cativeiro. Por quê? A pessoa estando chipada, onde ele estiver, o satélite acusa e a polícia acha. Bom, mas vamos lá para frente. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, tá vendo? Não é chip, não. O sinal da besta é simplesmente uma marcazinha cor da pele, como se fosse um decalque, uma coisa que adere à pele. Eu não sei como é que vai ser isso, mas é mais ou menos, o que eu acho mais ou menos é isso. A pessoa vai botar na testa aquela coisinha, mas não vai dar quase para se ver
porque vai ser mais ou menos da cor da pele, então só quando escanear ali é que vai ver realmente que está aquela marquinha ali, aderida ali na pele da pessoa, ou na mão, né? Porque na testa será se a pessoa não tiver mão. Aí vai ser na testa. Agora, se a pessoa não tiver testa, é porque está morto, certo? Tudo bem. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O versículo 18, meus queridos, diz assim, ó, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Meu Deus! Olha só, presta atenção, meu querido. Diz assim aqui, ó, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aí começa as pessoas a calcular o número da besta. Ah, era Nero. Ah, era Hitler. Era Mussolini. Era Stalin. Era Lenin. E não sei o que. Era esse. Meus queridos, não é nada disso, meu querido. Outros já estão dizendo aí que é o príncipe lá da Inglaterra que vai ser a besta e que estão fazendo lá o cálculo do número. Não é nada disso, meus queridos. Quando diz assim, ó, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Olha bem, qual é o número do homem que nós conhecemos? É o número 6. Foi no 6º dia que o homem foi feito por Deus, não foi? Certo. Muito bem. Número do homem, número 6. Agora eu te pergunto, e já te dou a resposta. Meus queridos, com que é regido as coisas nas nações? É regido com leis, certo? Tem o poder legislativo, que elabora as leis, tem o poder judiciário, né? Que condena, julga e condena, e tem o poder, o poder legislativo, judiciário, meu Deus, agora eu esqueci. Legislativo, judiciário, não é isso? Que julga as pessoas, e tem o executivo, que executa as leis, certo? Ou seja, legislativo, executivo e o judiciário, certo? Então esses 3 órgãos são comandados por quê? Por um homem. Cada um deles tem um chefe, é um homem, o número 6, não é isso? Só que aqui diz assim, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Olha bem, meus queridos, 666 é o número dele. Por quê? Porque a besta, meus queridos, ele vai mandar em tudo. A lei vai ser ele quem vai elaborar. O executivo vai ser ele que vai julgar. E o judiciário vai ser ele que vai prender, que vai ter esse poder de prender. Só que ele não vai prender. Em vez de prender, ele vai matar, que é o que ele vai mandar fazer. Todos aqueles que não adorarem a imagem dele, simplesmente ele vai mandar matar, ou seja, degolar. É por isso, meus queridos, que eu digo, vai ter salvação sim, depois que a igreja subir, porque muitos não vão, meus queridos, adorar a besta, porque tem conhecimento da palavra de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas o Espírito Santo de Deus não está mais aqui. Meus queridos, a palavra de Deus, ela não volta vazia, meus queridos. Todos aqueles que receberam a palavra, eles vão se lembrar, meus queridos, que receberam a palavra, que guardaram nos seus corações, que tinha temor a Deus, eles vão guardar sim essa palavra, entendeu, meus queridos? Agora, aqueles que são realmente anti-Deus e anticristo, esses não querem saber de nada, entendeu? Mas aqueles que têm temor a Deus, meus queridos, esses sim vão se lembrar. E eu creio até, meus queridos, que muita gente da Igreja Católica que conseguisse escapar do princípio do juízo de Deus, que nem eu já falei lá nas 7 trombetas, que vai também culminar com as 7 taças. Então muita gente vai morrer, mas aqueles que se escaparem, meus queridos, pela misericórdia de Deus, eles ainda vão ter essa oportunidade. Ninguém sabe quem, né?
mas vai sobrar alguém ainda, vai ter essa oportunidade de escolher ou a besta, tá? Ou Jesus. Mas lá na frente nós vamos ver sobre isso. Vai falar lá na frente sobre isso, tá bom, meus queridos? Agora, meus queridos, olha só. Quando eu falo sobre as lacunas, tá? Porque esse capítulo 13 aqui é um pouco difícil da gente desmembrar eles, tá? A única coisa que dá para entender é isso, é que vai ter um homem, tá? Que vai comandar tudo, uma besta, que é um falso profeta que vai se aliar a ele, e vão comandar o mundo, e depois quem adorar a besta vai morrer, e assim vai. Tudo bem? Não tem muita coisa para a gente entender aqui não, porque isso aí, meus queridos, parece que ainda não foi revelado para nós, entendeu? O concreto dessas coisas aqui. Mas vamos lá para o versículo, para o capítulo 14, que nem eu falei para vocês, querido, olha só. Ela não é, a palavra de Deus, o Apocalipse, não é sequencial. Ele não fala das coisas consequentes conforme vai acontecer. Não. Acontece uma coisa, daqui a pouquinho volta lá atrás, daqui a pouquinho vai lá para frente. Então o que acontece? Olha só, aqui nesse capítulo 14, é uma lacuna que vai ter, meus queridos. Tanto aqui, tá? Nesse capítulo 14, nesse capítulo 14, tá? Tem uma lacuna. Por quê? Porque essa besta, ele vai 3 anos e meio, tá, meus queridos, fazer o trabalho dele aqui na face desta terra. Então, o que acontece? Tem essa lacuna. Então, nesses 3 anos e meio, nesse espaço de 3 anos e meio, o Senhor deu a João essa visão aqui, ó, para ele escrever. Olha só o que está escrito. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Isso aí é coisa que vai acontecer depois, muito tempo depois que a besta fizer o seu trabalho, tudo, que Jesus vier colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e todo o povo conhecer ele, chorar, prantear, reconhecer as feridas na mão dele, tudo isso depois que acontecer. Então acontece isso aqui, o capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados aqui na terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Queridos, eu entendo o seguinte, que esses virgens aqui, porque antigamente, já está quase acabando o meu tempo, porque antigamente não, parece que até hoje ainda tem essa lei em Israel. A pessoa casa virgem, tá? É 7 dias de festa para o casamento, e a mulher tem que mostrar a virgindade dela, um negócio assim mais ou menos. Não sei como é que funciona o negócio não. Mas se ela é obrigado a ser virgem, ele também é obrigado a ser virgem. Então, esses aqui, meus queridos, que a palavra de Deus diz, esses 144 que são virgens, certamente tem as virgens. Só que a palavra de Deus, ela não fala sobre mulheres e nem crianças, né? Bom, fala crianças, mas assim, não no tocante a isso aqui. Então, fala aqui dos virgens, homens, mas não fala das mulheres. E eu tenho para mim, meu querido, que é o seguinte: quando o juízo de Deus vier sobre a face da terra, o povo de Israel não vai escapar não, meus queridos, porque o povo de Israel, tem muito deles, meus queridos, que não crê mais em Deus, são maçons, feiticeiros e outras coisas que eu não posso falar agora, entendeu? Então, muito poucos são aqueles que realmente creem em Deus piamente, tá, meus queridos? Então eu entendo que talvez seja, tá, meus queridos, talvez seja sei lá, uma religião, alguma coisa, eu não sei, tá? Que realmente sirvam a Deus com a sua virgindade e tudo, porque para eles se casar, né, eles têm que estar virgem, então eles vão ser protegidos por Deus.
essas pessoas dessa religião, né? Então, quando completar os 144 mil, meu querido, que a palavra de Deus é tudo certinho, quando completar os 144 mil, então vai acontecer, entendeu? O que tem que acontecer, vai descer fogo do céu, vai destruir muita gente, saraiva de pedra cair do céu, então Israel não vai escapar também, vai morrer muita gente lá. Só esses que estão com os sinais de Deus é que não vão morrer, tá? E talvez mulheres também, que vão estar com o sinal de Deus na sua testa. E eu entendo que são eles que vão dar continuidade, meus queridos, à população, entendeu? À humanidade. Porque Israel, meus queridos, é o centro da terra, é de Deus, entendeu? E a palavra de Deus diz que por Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então é por lá que começa, tá bom, meus queridos? Então eu acho que é por lá que vai começar a terra novamente, tá? Populacionar, sei lá se é assim que fala, né? Vai começar novamente a nascer as pessoas, eles casando, claro, né? E vão começar a nascer as pessoas. É o que eu entendo, tá, meus queridos? Não quero dizer que é isso não, e por favor, tá? Então, segue-se aqui, ó, olha só, isso é uma lacuna, tá? A besta tá lá trabalhando, tá fazendo lá as bagunças dela. E vão continuar então com o que está aqui na lacuna. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Olha bem, meus queridos, as pessoas dizem assim, depois que a igreja subir e que o Espírito Santo sair da terra, não vai ter mais salvação. Como não vai, meu querido? Aqui está dizendo, 3 anjos proclamam o juízo de Deus, o juízo que vai vir. Entendeu, meus queridos? Porque os anjos queriam pregar graça para nós, mas Deus não permitiu. Ele deu essa incumbência aos homens, ou seja, para mim pregar. E ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Tá bom, meus queridos? Versículo 7. E dizendo com grande voz, olha só o que os anjos estão falando, hein? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o 3º anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, olha bem, esse 3º anjo está dizendo assim, ó, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ora, se eles não adorar a besta, se eles não se curvar diante da besta, o que vai acontecer? Eles vão se degolar, entendeu, meus queridos? Vão aceitar Cristo, não vão negar Cristo. E não vão se dobrar diante da besta. Então vão ser degolados. Por quê? Porque os anjos vão pregar esse evangelho. Primeiro veio as 2 testemunhas avisando. Agora veio os anjos pregando nos céus, em grande voz. Tá bom, meu querido? E diz assim, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Ou seja, ele aqui está falando lá para João, que aqueles que estavam morrendo já naquele tempo, entendeu, meu querido, seriam bem-aventurados, para que as obras deles os seguissem, que nem a nós agora. Se nós morremos agora, salvo em Cristo, somos bem-aventurados. Porque se eu tiver feito alguma coisa, a obra vai subir comigo, vou receber meu galardão, entendeu, meus queridos? Quando eu chegar lá na glória. Versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda.
E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já hora de cegar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Queridos, esse daqui era o próprio Jesus. Aqui está dizendo, ó, ao filho do homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Era Jesus. Jesus veio e arrebatou a sua igreja. Só que essas pessoas que serão torturados, que não vão negar eles, vão ser salvos pelo seu próprio sangue, porque vão ser degolados, mas não que o sangue deles tem esse poder para salvar eles. Não, o que vai salvar eles é o nome de Jesus e o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Por isso é que eles vão morrer e o Senhor Jesus Cristo vai vir e levá-los para a glória também, e depois voltará com ele para reinar durante 1000 anos aqui na face desta terra. Versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da seara, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1600 estádios. O que está acontecendo aqui, meus queridos? Jesus levou aqueles que não se renderam à besta, e agora este anjo está reunindo todo mundo, né, pelo poder de Deus, pelo que dá para entender. Esse anjo está reunindo todo mundo para ir contra o povo de Deus, tá bom, meus queridos? E eles, diz a palavra de Deus, que eles vão se juntar em um lugar chamado Armagedon. É mais ou menos isso, é o lugar Armagedon. Para quê? Para atacar Israel, para destruir Israel. Só que Jesus, que já está aqui na terra, meus queridos, que ele já colocou seus pés lá no Monte das Oliveiras, o que ele vai fazer? Diz que o Monte das Oliveiras vai se rachar no meio, tá? Vai abrir um grande vale, e Jesus vai dizer: olha, desce todo mundo para aí, se esconde aí, que essa guerra é minha. E sabe o que Jesus vai fazer, meus queridos? Simplesmente, com um sopro, ele vai destruir todo o exército inimigo. E diz a palavra de Deus, meus queridos, que nesse dia será terrível para essas pessoas que forem contra Israel. Diz que um vai se virar contra o outro, vai degolar um outro, enfiar a espada um no outro, vai ser uma coisa tremenda. No fim de tudo, vai ser aquele monte de sangue e carne dilacerada ali nesse lugar chamado Armagedon, que tem outro nome também, mas agora eu não me lembro, Vale de Israel, Israel, um negócio assim. Então, meus queridos, ali Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir todo aquele exército, tá, do inimigo que vai querer destruir Israel. Mas como eu falei, meus queridos, isso daqui é uma lacuna que tinha, tá, do capítulo 13. Aí, esse 14, meus queridos, foi a lacuna. O capítulo 14 foi a lacuna que eu falei, e falei sobre a lacuna, né, o que aconteceu. Mas aqui, meus queridos, no capítulo 15, aí já vai começar a continuidade lá do capítulo 13. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo, tá, meus queridos? Porque eu corro assim, porque é pouco o espaço para mim, pouco tempo para mim falar, e é tanta coisa que eu tenho para falar que eu não consigo, meus queridos, falar tudo ao mesmo tempo. Mas olha só, o capítulo 15 vai ser continuação do capítulo 13, porque a besta vai estar reinando aqui na face da terra, e aqui no capítulo 15, então a gente vai ver esse desfecho, tá bom, meus queridos? Aí nós vamos falar sobre isto, e daqui para frente, que nem eu falei, meus queridos, é difícil, meu querido. Quem disser assim: eu sei, o Apocalipse é isso, é aquilo, e faz livro para vender, e não sei o que, meu querido, é tudo mentira, porque, sinceramente, eu não acho que as pessoas têm tanta sabedoria assim, não. Tem muita coisa aqui oculta ainda, meus queridos, que ainda não foi revelado para nós, tá? Mas nós vamos até o fim, tá? Comentando alguma coisa, e que Deus nos abençoe, tá bom, meus queridos? Que Deus nos guarde, nos dê sabedoria, tá bom? Para nós
não acrescentarmos nada na palavra de Deus e nem tirarmos, porque isso aí seria muito perigoso para nós, tá bom, meus queridos? Então, sendo assim, que Deus os abençoe, tá? E que o Espírito Santo do Senhor fale melhor aos vossos corações. E até o outro vídeo, querendo Deus. Esse aqui é o quarto, o outro, esse aqui é o quinto, o outro será o sexto, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês.